Evangelho de João, capítulo 14, a palavra do Senhor ela vem até nós dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé. Hoje nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto do Tomé, uma figura muito interessante nas Escrituras. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir esta palavra para que ela fique na nossa mente, no nosso coração, se torne parte da nossa vivência. Diga assim comigo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E esse avivamento bíblico, conforme muitos profetas uniram uma só voz para proclamar, Zacarias, Isaías, Ezequiel, o profeta Joel no capítulo 2, ele fala a respeito desse avivamento. Esse avivamento ele viria numa forma poderosa no meio da família, no meio da igreja, promovendo em nós um intenso arrependimento, uma mudança de hábitos. Promoveria no nosso meio coração dos filhos convergidos aos pais e dos filhos dos pais aos filhos, para que então para que a terra fosse guardada de toda maldição, de toda malignidade, uma consciência de família intensa, onde assim filhos, pais estariam se unindo num só propósito, num avivamento geracional, dizemos assim. E esse avivamento, esta consciência de família, isso restauraria rupturas, rachaduras nos relacionamentos familiares, mas também rupturas e rachaduras em relacionamentos de igreja, relacionamentos ministeriais, vamos dizer desta forma. Então, nós terminamos neste ponto, onde nós estamos ouvindo Deus nos chamar, um chamado intenso a sermos amigos de Deus, a sermos amigos de Deus. Quando Deus ele chama Abraão, aliás, Abraão é o primeiro profeta que nós temos notícia ali nas Escrituras. Quando Deus ele chama Abraão, ele convida a Abraão, ele o chama de amigo. E nós sabemos que a Bíblia refere, ou a Bíblia aponta que Abraão, ele era profeta. Qual é a natureza do profeta? Muitas das vezes nós lembramos do profeta por conta dos seus dons vocais, digamos assim, por causa da palavra falada, por conta das previsões, algo que o profeta predisse, algo que o profeta previu, vamos falar assim, e assim aconteceu. Mas, queridos, o sucesso da vida de um profeta, o sucesso da vida de um profeta está não nas mensagens que ele proclamou, que ele revelou e se cumpriram. Não está, queridos. Mas o sucesso da vida de um profeta está no fato dele ser achado amigo de Deus. Então, o verdadeiro profeta, que seria o protótipo, digamos assim, nos últimos tempos de uma igreja profética, desse espírito e unção que veio sobre a vida de Elias e que viria também sobre a igreja de Cristo Jesus nos últimos tempos, é um espírito profético, digamos assim, que levará homens e mulheres a se destacarem, não por conta de dons, não por conta das muitas palavras, não por conta dos rodopios, não por conta dos arrepios ou de coisas externas, mas de serem achados amigos de Deus, amigos de Deus. Glória a Deus. E quem são esses amigos? Eu estou fazendo assim um apanhado. São aqueles amigos que entram no conselho de Deus. Jeremias capítulo 23, se não me falha a memória, acho que 18, fala de um conselho, onde Deus está reunido, tratando das coisas que Ele vai fazer na terra.
nas empresas, geralmente nós temos um conselho, onde aqueles cabeças, vamos dizer assim, eles se reúnem para traçar um determinado destino, né? E eu estou usando essa metáfora para que você entenda que Deus, ele tem um conselho, e que quando está ele ali, a Trindade, definindo os destinos da terra, existe, né, esta possibilidade. Jeremias 23 está falando de que os amigos de Deus, eles possam passar pelo conselho de Deus, não como meros curiosos, mas são aqueles que entram e são informados dos decretos de Deus. Quer que eu te mostre algo curioso? Houve um momento em que Deus abriu o seu conselho para o seu melhor amigo Abraão, quando ele desce para então trazer juízo a Sodoma e Gomorra. Ele faz o movimento de avançar para a cidade, e ele então, o Altíssimo, queridos, ele diz: porventura ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Sabe o que traduzindo isso? É Deus, o Altíssimo, dizendo assim: como é que eu vou ocultar os decretos estabelecidos no meu conselho secreto do meu melhor amigo Abraão? Vou informá-lo do que estou para fazer. E daqui a pouco eu quero ler uma passagem com você de Amós, capítulo 3, que Deus, ele não faz nada nessa terra sem antes comunicar e contar para os seus amigos, os profetas, os verdadeiros amigos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, existe esta possibilidade onde os amigos, eles entram no conselho de Deus. Eles ali entram, eles são informados que Deus quer fazer algo poderoso nessa terra, que Deus está fazendo algo, que Deus está tramando algo, digamos assim, na sua trama divina para fazer aqui na terra. E Deus está informando os seus amigos para que eles possam então ser participantes desta obra de edificação na terra, daquilo que é o sonho de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Isso significa, e eu quero que você repita para o irmão que está do seu lado, dizendo assim: Deus deseja envolver amigos na obra que Ele deseja fazer. Agora, um de vocês pergunta assim para o outro: como? E o outro responde: através da intimidade. Amém? Eu vou ler para você Amós, porque hoje o nosso culto é culto de Santa Ceia, ainda temos que cear, e eu não quero ficar me demorando. Eu vou ler todos os textos para você, depois você assiste novamente a live e copia todos eles lá nas suas anotações. Amós capítulo 3, o versículo, vou ler do 1 até o 8, diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Aqui o Senhor está fazendo perguntas e levando um povo a um pensamento, a uma análise, a um raciocínio. Deus está dizendo para a sua família chamada Israel: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Aleluia, glória a Deus. Isso significa que Deus tem algo para fazer nessa terra, que Deus tem algo para fazer na tua família, que Deus tem algo para fazer nesta cidade, que Deus tem um segredo guardado no conselho dele, mas ele espera que os amigos dele, através da intimidade, através da oração, busquem conhecer estes segredos, busquem conhecer esses desígnios, busquem conhecer este livro, este rolo que está guardado com o Eterno, para que então nós venhamos a saber o que Deus deseja fazer no nosso tempo, na nossa geração,
e nós venhamos a nos unir à vontade soberana do Senhor, o nosso Deus, e executar a sua obra, a obra de edificação que Ele tem para este tempo, para esta nação, para a nossa família. E esse avivamento, queridos, eu quero pontuar com vocês algumas coisas. Esse avivamento, nós falamos, o primeiro despertar de um autêntico avivamento é arrependimento. Arrependimento. Porque quando João Batista ele sobe ali, preparando o caminho para o Senhor, ele dizia: arrependei-vos, é chegado o reino. E assim, a mensagem de João Batista traduzida desta forma, arrependei-vos, é chegado o reino, embora ela é diversa, ela está descrita nas Escrituras de uma maneira diferente, o cerne dela é esse, e se alinha também com a mensagem do Cristo, que se traduz nestas palavras logo adiante, dizendo: é chegado o reino, arrependam-se, e assim, João Batista chamava o povo ao arrependimento e à mudança de natureza, à mudança de mente, a mudança de caráter. Queridos, por que arrependimento? Por que é que o avivamento de verdade, ele vai provocar na igreja de Cristo Jesus um arrependimento? Porque Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E quando Ele chama os seus filhos para ter intimidade com Ele, no plano eterno do Senhor, o nosso Deus, Ele deseja também que os seus filhos sejam santos, que os seus filhos sejam santos, e uma vez alinhados com o ser de Deus, uma vez alinhados com a natureza de Deus, que é santa, que é justa, que é boa, que é agradável, que é esperança, que é paz, longanimidade, queridos, que é toda sorte de pureza, justiça e bondade, assim, uma vez nós alinhados com o ser de Deus e a natureza de Deus, nós venhamos a nos comportar como filho de Deus. Nós venhamos a apontar nessa terra de quem de fato nós somos filhos. Nós nos tornamos parecidos com o Eterno. Nós nos tornamos parecidos com Jesus. Nós, então, onde quer que nós venhamos a caminhar nesta cidade de Alfenas, seremos notados. Por quê? Porque seremos distinguidos como o povo da aliança. O povo que é filho de Deus, o povo que de fato se parece com o seu Pai, o povo que é filho de um Deus santo, um povo que é santificado. Glória a Deus. Por que tudo isso? Porque existe uma missão, existe um propósito. Sede santos, assim como o Senhor, Ele é santo. E assim, uma vez que nós alinhamos com a natureza de Deus, nós temos essa missão, conhecendo agora os desígnios do Pai, de curar a terra, de expelir os demônios, de anunciar as boas novas de salvação, libertar os cativos, trazer redenção, participar da obra poderosa de cura que Deus deseja fazer nessa terra. E como nós fazemos isso, Filadélfia? Às vezes, nesse ponto, nós somos tentados a olhar para a nossa pequenez, nós somos tentados a olhar para as nossas habilidades, nós somos tentados a olhar para a nossa performance. Eu digo a vocês que Deus, Ele não está interessado em performance. Eu digo que Deus não está interessado no nosso serviço prático, se é que nós podemos dizer assim. Olhe para a palavra de Deus. Deus, queridos, é especialista em dirigir o seu povo pelo caminho mais comprido. Não é verdade? Deus, Ele é aquele que é o guia do seu povo e da sua família através das veredas. Veredas é um sinônimo para a palavra caminho. Ele é o guia do seu povo através dos caminhos mais complicados e complexos. Haja vista a jornada do povo voltando, do Êxodo para a terra prometida. Mas, queridos, durante toda essa jornada, Deus visa ter conosco um autêntico relacionamento. Enquanto os processos eles vão se desenrolando na nossa vida, enquanto o prensar da azeitona, digamos assim, ele acontece, o supremo agricultor está ali, extraindo desta azeitona o azeite, transformando aquilo que antes, removendo aqueles excessos, transformando aquilo que antes era natural, numa fonte de cura, numa fonte de inspiração, numa fonte de luz para toda essa terra. Aleluias.
E assim nós caminhamos habilitados pelo Espírito Santo. Nós caminhamos investidos de poder e de autoridade. Glorifique o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Por isso não há com o que se preocupar. Por que nós vamos nos preocupar com a nossa pequenez? Por que nós vamos nos preocupar com as nossas enfermidades, as nossas doenças, a escassez? Por que nós vamos nos preocupar com os gigantes que estão ao nosso caminho? Nós faremos a obra que o Cristo nos designar a fazer com o poder dele, as ferramentas dele, investidos da autoridade dele, habilitados pelo Espírito que é santo, capacitados deste poder que vem do alto. Não se trata das nossas próprias, dos nossos próprios dons e talentos. Não se trata da nossa própria força humana. Se trata do braço forte do Senhor, o nosso Deus, se revelando em nós, e assim nós caminhamos firmados no poder do Espírito Santo de Deus. Jeremias capítulo 6, ele diz assim no versículo 16, que é o texto para a nossa vida, para a nossa caminhada, é um texto profético, digamos assim, e eu digo a vocês, queridos, aprenda a ouvir. Quando nós dizemos palavra profética, estamos falando a respeito das Escrituras Sagradas, nós precisamos diferenciar isso. Quando nós estamos falando de palavra profética, nós estamos falando daquilo que já está revelado e escrito, dado a nós pela boca do Todo-Poderoso, que é o Senhor nosso Deus, a qual nada pode se acrescentar, a qual nada pode ser tirado. Ela é a santa, soberana e a infalível palavra de Deus. Aleluias! E esta palavra profética, digamos assim, ela diz, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Quando Jeremias está escrevendo aqui, ele está falando a respeito, ele está falando com um povo, que estava num tempo de apostasia. Aquele povo, queridos, eles estavam acostumados a ouvir coisas agradáveis aos ouvidos, assim, do tipo, havia muitos profetas ali, para todo gosto, havia profeta de todo jeito, para profetizar o que as pessoas desejassem ouvir naquele tempo. Então, se um profeta aqui desagradasse, logo acolá tinha outro que falava uma doçura aos ouvidos. Mas se essa doçura também não agradasse, havia logo de cá um outro profeta que poderia trazer outro tipo de profecia para aquele povo. E Jeremias estava no meio disso tudo, dizendo ao povo: se sujeitem aos desígnios do Senhor, o Eterno. Cada ano que o povo pecou, porque eles tinham ali, aqueles anos sabáticos, aqueles anos em que eles deveriam parar toda a colheita, para deixar a terra descansar, de ser lavrada, de ser cuidada, de ser... onde os agricultores estavam ali, cortando, sulcando aquela terra com um arado todo ano, ano após ano. Havia um tempo onde o Senhor ordenava lá em Levítico, dizendo: pausem este ano, comam do que a terra oferecer a vocês, deixe que a terra descanse, deixe que a terra então repouse dos muitos trabalhos. E o povo estava ignorando essas ordenanças e indo ano após ano. E o Senhor agora ele diz: olha, cada ano que vocês pecaram contra mim, ignorando os meus mandamentos, eu vou apresentar para vocês como um ano de exílio. E é por isso que o profeta Daniel, logo à frente, ele está estudando as Escrituras e ele vai ter o discernimento de que seria 70 anos de exílio na Babilônia. E agora, queridos, este povo está aqui, com os ouvidos tendo comichão, correndo de um lado para o outro, querendo ouvir palavras que agradam os seus ouvidos. E Jeremias está falando: vá vocês, se coloque diante dos caminhos, se coloque diante das veredas antigas, se coloque diante dos atalhos. Vocês conhecem muito bem os caminhos, vocês conhecem, às vezes, caminhos antigos, que tentaram e falharam em suprir o coração enganoso do ser humano. Vá até eles e pergunte a eles qual de fato é o caminho que supre o anseio verdadeiro do ser humano.
vocês ouvirão a resposta. Porque nenhum caminho, nenhum atalho, nenhum trilho nessa terra é capaz de suprir o coração do homem. Todos aqueles que enveredam, eles vão até o fim, e o próprio caminho irá discernir e irá apontar dizendo: eu não sou capaz de suprir o teu coração. Pelo contrário, o coração se torna ainda mais vazio, ainda mais sedento, são esses anseios não supridos que estão gerando a geração do tempo do fim. Uma geração que o tempo todo é estimulada no seu apetite, mas não é saciada. Uma geração que é despertada na sua fome o tempo todo, mas não recebe pão no seu interior. Queridos, o que está acontecendo aqui? Jeremias está falando: pergunte a cada um dos caminhos que vocês têm trilhado. Eles irão dizer o verdadeiro caminho. Sabe o caminho? O caminho, a verdade, a vida, andai nele. E assim vocês então encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Esse caminho, queridos, ele tem uma forma. Esse caminho tem, vamos trocar forma por natureza. Esse caminho tem uma natureza. Ele tem uma natureza. E todos aqueles que andam por este caminho se tornam semelhantes ao caminho, na sua natureza. Estamos falando de Jesus. Queridos, quando Jesus é revelado para você, então aí você encontra a salvação. Mas existe um ponto da jornada onde Cristo, ele se revela em você. E nós estamos falando de santidade. Estamos falando de maturidade. Com a maturidade vem responsabilidade frente à cruz de Cristo, frente ao que Jesus ele fez. Então, a revelação de Cristo, o Cristo crucificado, quando nós deparamos com a cruz de Cristo, ele nos salva da lei, nos salva do pecado, nos salva do inferno, nos salva de nós mesmos. Ele então nos livra de tudo isso, mas ele nos coloca no caminho, onde há descanso para as nossas almas. Então, logo nós estejamos no caminho, seremos levados pelo Espírito Santo de Deus a traduzir tudo isso em natureza. Nós passaremos então a sermos cópias de Jesus, a nos espelharmos, a andarmos conforme Jesus anda e a expressarmos nessa terra a natureza do Cristo, a natureza de Cristo Jesus. Então, há uma revelação de Cristo para nós, e assim em nós e através de nós. E Deus, ele deseja, queridos, fazer algo nessa terra. Deus tem uma obra, um chamado, Deus tem algo a realizar nesta geração, e Ele está contando com os seus amigos. Ele está contando com os seus amigos, para que os seus amigos venham participar desta obra de edificação. Ele está chamando amigos a serem salvos, mas Ele também está chamando amigos a serem como Ele é, santos, se separando do pecado, se separando das concupiscências, se separando das impurezas deste mundo, e entrando por este caminho, se tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E Filadélfia, isso aqui está falando de maturidade, mas também está falando de responsabilidade. Responsabilidade. É na comunhão, é na intimidade que Deus se mostra. Deus se mostra, Deus revela. Não tem como você ouvir as coisas que estão acontecendo lá no conselho de Deus, se você não entra no conselho de Deus. Não é uma coisa óbvia? Pensa você. E como nós entraremos no conselho de Deus? Através da intimidade, através da oração, nos tornando profetas amigos de Deus. E Deus deseja que você faça isso. Deus deseja que você acesse esse lugar. Deus deseja que você entre na presença dele em intimidade, como um amigo. E assim, uma vez ouvindo os decretos e os desígnios de Deus, nós passamos então a pautar a nossa vida de acordo com aquilo que nós ouvimos. E então nós passamos a construir algo.
Você entende essa ordem? O que vamos fazer como igreja? Opa, não é esse o ponto. Primeiro nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo. E assim entrarmos no conselho de Deus em oração. Deus, o que é que o Senhor deseja fazer nessa igreja, nesse tempo? O que o Senhor planejou para a igreja de Filadélfia, para essa geração, para esse momento, para esse tempo? E assim nós ouvimos o que Deus está escrevendo. E nós então nos tornamos participantes desses desígnios eternos aqui na terra, sendo coparticipantes de uma obra de edificação nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas é preciso concordância. É preciso concordância, queridos. A igreja nunca foi tão estilosa. A igreja de Cristo Jesus nunca foi tão cheia de informação e tão doente. Nós estamos diante de um tempo de uma igreja adoecida. E a igreja, ela deixou de ser cura para se tornar parte do problema da cidade. Parte do problema da cidade. A igreja não pode se unir às muitas pressões da sociedade sobre a vida das pessoas, queridos. E muitas das vezes, o que a igreja ela se tornou? Ela se tornou parte dos problemas que adoecem as pessoas. O povo vem para a igreja, em vez de ser curado, acaba mais doente ainda. De tanta coisa, de tanta pressão na mente e no coração. Por quê? Isso significa que existe uma igreja que está indo na contramão daquilo que o evangelho puro e simples deseja nos levar. Falta intimidade, queridos. Intimidade. Quantas das vezes nós vamos chegar aqui no pé do altar, chorando as pitangas, como diz o mineiro, não é? Por quê? Porque enveredamos por caminhos tortuosos, que nós mesmos colocamos os nossos pés, teimamos em andar neles, e demos com a cabeça lá na frente e voltamos depois pedindo a misericórdia de Deus. Tá, quando você pôs o pé nesse caminho, por que é que você não parou antes e não entrou no conselho do Altíssimo? Por que é que você não entrou no conselho do Altíssimo para saber o que é que ele pensava a respeito da tua decisão? A respeito da tua determinação em entrar por essas veredas? É disso que nós estamos falando, queridos. É preciso concordância. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus não tem meio termo. Não adianta nós falarmos que vamos andar com o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, se nós estamos vivendo de qualquer forma. Se nós paramos ali, Cristo para mim já é o suficiente, eu já fui salvo mesmo, então é por aqui que eu paro. E esse negócio de Espírito Santo, de ficar santo, e olha, esse negócio de santidade é mortificação, é trabalho, é renúncia, uma atrás da outra. Acho que isso eu não quero não. Pastor, essa parte aí pula. Tira essas cartas de Paulo a Gálatas, Colossenses, Efésios, rasga Romanos, tira isso. Deixa só a caixinha de promessas. De vez em quando a gente vai lá e tira, né? Um versículo e lê. Por quê? Porque são só as promessas que foram recortadas e colocadas ali dentro. E aí, queridos? Deus está nos chamando a fazer algo nessa terra. Deus está contando com você. E nesse último tempo, na iminência de um poderoso avivamento, Deus está te apertando, Filadélfia. Não adianta fazer, olha, é uma péssima coisa fazer queda de braço com Deus. É uma péssima coisa, eu quero dizer a você. Algo terrível. É melhor que você se curve logo. Porque nós fomos, guarda isso. Aliás, repita isso para a pessoa que está do seu lado. Nós, seres humanos, fomos criados para nos curvar diante de Jesus. Amém? Olha, a partir do momento que você entendeu isso, se nós não nos curvarmos totalmente diante de Jesus, nós vamos nos curvar diante de coisas menores. Porque o ser humano, ele foi feito para adorar. Se você não se curva diante de Jesus, inevitavelmente você vai se dobrar diante de coisas menores, Filadélfia. De coisas terríveis. Então a adoração não é uma bajulação que nós vamos vir aqui. Chega que vamos bajular o nosso Deus. Se dependesse disso, queridos.
Porque muitas das vezes, nós subimos aqui e vemos as pessoas com a cara, parece que chupou 2 limão lá na cantina, antes de adorar. Não é? Uma cara terrível. Braço cruzado diante do Altíssimo. Eu fico imaginando, né, as profecias, as escrituras. Está escrito lá na Bíblia, né? O Senhor montou num querubim e voou. Eu viajo nessas coisas, queridos. Aí eu fico imaginando o eterno, né? Hoje eu vou lá na Filadélfia. Ele monta num querubim e vem voando. E se assenta. Aí as vestes dele enchem a casa. Aí a gente vem aqui e fica com aquela cara amarrada, braço cruzado, de qualquer jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é para você virar piruleta. Culto tem que ter ordem e decência. Mas, queridos, conforme o teu melhor, o teu temperamento, a tua maneira de adorar a Deus, dê a Deus o melhor. Dê a Deus o melhor. Desliga esse celular, esquece. A não ser que for muito necessário para um trabalho, alguma coisa assim, alguma urgência. Existem pessoas que não têm como desligar de fato. Mas se possível for, queridos, larga isso lá na tua casa. Vem para o culto. Vem adorar o Senhor. Vem se entregar de fato. Porque louvor não é bajulação. Nós não vamos bajular a Deus. O que Ele precisa? O mesmo poder que Deus tem, que Deus tinha no começo, Ele tem hoje. Não gastou a bateria. Quando Deus fez o mundo, deu vida. De jeito nenhum. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O que nós vamos fazer na presença do Senhor? Vamos bajular Ele? Vamos lá domingo. Não, ó, rotina. Ou tem coisa que é pior do que bajulação. Alguns vêm para bajular a Deus, para conseguir dele alguma coisa. Aí vira performance. Tem que adorar bonito, tem que estar tudo muito afinado, tem que estar tudo assim, porque vira serviço de escravo. E olha que Deus terrível que é esse. Não é? Vamos lá, nós temos que adorar, nós temos que nos curvar diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Porque, ai de nós, se nós não nos curvarmos direito. Se a coluna travar no meio da reverência, nós estamos perdidos. Porque Deus vai emburrar, vai falar, fica vocês aí, ó. Esse louvor está desafinado hoje, não gostei dos uniformes dos obreiros. Tá tudo... E vocês ficam aí, ó, se vira com esses dízimos aí também, não quero isso não. E vai embora. E Deus bate o pezinho e sai. E aí, queridos, que tipo de Deus é esse? Ele não precisa. Ele vem aqui porque Ele ama estar com a sua família. E é isso. O culto que Deus gosta é estar com você aqui no domingo. E aí aqui é a casa. Lugar onde os filhos se reúnem. Onde os filhos se reúnem para adorar o Pai em espírito e em verdade. Precisamos dar o melhor para Deus. Precisamos dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo. E quando Ele vem, queridos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos dizer? Nós vamos entregar tudo a Ele. Nossa devoção, a nossa vida, as nossas palmas, tudo que for para Ele precisa ser entregue integralmente. Porque Deus não é um ser a qual nós vamos chegar aqui para bajular e ir embora. Fazer troca com Ele não funciona, não é assim. E outra, tem coisa que é pior do que troca, é o rito. Ou o programa. Mas que semana, essa semana foi horrível. Lar, família, mulher enchendo a orelha. Trabalho, as coisas não estão indo muito bom. Eu vou lá na igreja. Eu preciso de uma overdose de dopamina hoje no meu coração para sair assim, cheio. Então eu preciso de um programa que me anime. Por quê? Porque a coisa está ruim. Os programas estão muito ruins durante a semana, então eu vou na igreja. Queridos, isso é pior ainda. É pior ainda. Quando nós vamos chegar aqui simplesmente para cumprir um programa. Esperando essa overdose, sabe? De êxtase, de prazer, para sair motivado semana adentro. Não é disso que se trata a intimidade e a concordância. Queridos, se trata de fazer as pazes com quem Deus é. Deus é o centro, Jesus é o centro. Você foi criado para o adorá-lo, então faça as pazes com quem Deus é, o ser de Deus. Já que nós somos criados para o adorar, é melhor que nós venhamos a deixar de fazer queda de braço com o Senhor e venhamos a encontrar o caminho. E nos curvar integralmente diante desse caminho. E assim, nós iremos encontrar a nossa essência como seres humanos.
como filhos de Deus. Aleluias. Quando nós falamos de escritura, se você lê a Bíblia e está confortável, provavelmente você está lendo errado. Porque, queridos, diante do verbo vivo, todos se curvam. Então, essa palavra precisa provocar em nós uma mudança. Essa palavra precisa provocar em nós mudança. As Escrituras, a Bíblia. Então, quanto mais nós lemos, mais nós somos transformados na natureza do Cristo. E assim nós encontramos um caminho, o sentido para a nossa vida, o poder capacitador, alinhamento. E assim o Espírito Santo de Deus vai por detrás de nós. Eu amo esse versículo que o profeta Isaías ele escreveu. E vocês vão ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai nele. Andem nele. Então nós precisamos nos devotar a ler as Escrituras Sagradas. Por que você está falando disso hoje, pastor Isaías? Dia de ceia. Vai falar disso, de palavra, adoração, oração, comunhão, os pilares da igreja apostólica. Por que tem que falar disso hoje? Não tinha uma palavra mais animadora hoje para o domingo? Queridos, por quê? Porque nós não alcançaremos o conselho de Deus para ouvir os decretos de Deus, para sermos amigos de Deus e nos tornarmos participantes da sua obra nessa terra, se nós não cristianizarmos as nossas rotinas, desenvolvermos devoção, desenvolvermos vida intensa na presença do Senhor, de adoração, de palavra, de oração, de intimidade com o Senhor nosso Deus e de comunhão com o próximo, a igreja de Cristo Jesus, uns aos outros, a família da fé. Não tem como, queridos. Filadélfia, o segredo para uma igreja que cresce, uma igreja que prevalece, é estar fundamentada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E é aí que você precisa caminhar. É aí que você vai pautar a sua vida. E é assim, porque o mundo está correndo de um lado para o outro, e você tem profeta para tudo quanto é gosto, queridos. Profeta para tudo quanto é gosto. Casou? Não gostou? Divorcia, ué. Casa de novo. E vai um pastor lá ainda abençoar o teu casamento. Queridos, não conte comigo. Não me põe no meio disso. E nem a pastor. E nem a pastora, e nem a Fran, e Márcio, e ninguém. Nem o ministro que celebra casamento aqui. Em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque nós vamos nos envolvendo, fazendo uma bagunça. Deus, mas Deus não quer que eu seja feliz? Nós precisamos conversar com isso dá um culto, tá? Isso dá um culto. Pecados, imoralidade. Vai lá, acaricia o corpo da namorada lá e vem aqui. Levantar as mãos e passa óleo de peroba na cara e tá tudo bem. Tá tudo certo. E consome pornografia e aí vem. E tá tudo certo. E esse celular com essa senha que a mulher não pode entrar aí dentro. Queridos, e nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando. Umas coisas, né, desconfortáveis de se ouvir. Em dia de Santa Ceia, Isaías. Olha, Babilônia. A gente acha que a Babilônia, ela era uma... Já falei isso aqui um dia. Nós imaginamos Babilônia como assim um beco sem saída, saindo fogo dos esgotos, né? Rato para todo lado, aquela coisa escura. Não. Babilônia, no passado, era a potência da época. A terra dos jardins suspensos, a terra das belezas, a terra de muita água, a terra da arte, da cultura, o código de Hammurabi, leis assim elevadas. Mas e aí? Por que é que Deus confrontou tanto o espírito da Babilônia naquele tempo? Porque os seres humanos estavam erguendo torres para o seu próprio eu. Eles estavam construindo construções para o seu próprio eu. Queridos, muitas das vezes o sistema desse mundo, a malignidade desse mundo, ela se apresenta a nós não como uma forma terrível, feia, suja, assim na nossa frente. Pelo contrário, as leis da Babilônia às vezes são atrativas. A arte da Babilônia, a musicalidade da Babilônia às vezes é atrativa. A forma de se vestir, a forma de comer, a forma de se organizar. Mas e aí, queridos? O que é que o diabo está tentando fazer com esta geração, conosco? Ele está tentando nos colocar na forma, nos formatar, queridos, conforme o seu sistema maligno, nos levando a construir dentro de nós castelos e fortalezas malignas edificadas para os nossos apetites.
E isso é um saco sem fundo. Por quê? Porque apetites são despertados, todo dia é uma fome diferente, não tem pão que mata essa fome, e nós estamos nos tornando a geração do tempo do fim. Uma geração muito informada, uma geração que tem muita coisa, mas uma geração constantemente estimulada e não suprida. Você está entendendo onde eu quero chegar? Dá um amém aí. Hein? Então esse é o sistema da Babilônia. E aí, queridos, não tem esse negócio de valor, não. Quebrou, se você partir, o diabo vai te jogar na caçamba. Vai te jogar na caçamba. Por quê? Porque não tem esse negócio. Quebrou dentro da forma de Satanás, ele descarta mesmo, bota outro no lugar. Outro que produz, outro que faz, outro que acontece. E Cristo, a Nova Jerusalém, ela é edificada de pedras vivas. Cada um tem seu valor no reino. Cada um encontrou. Existe um texto tão lindo, não me lembro agora onde está escrito, mas ele diz assim: lembra da rocha em que foste cortado. Lembra da pedra onde você foi arrancado, queridos. Você é lasca do Cristo. Dá um amém assim, queridos. Você é pedaço do Cristo. Se lembra de quem você é. Você tem um valor no reino. E quando todos se encaixam, a Nova Jerusalém, ela forma uma praça, onde todas as pedras encontraram ali o seu encaixe umas com as outras. E nessa praça, lá em Apocalipse diz que a glória do Cordeiro ilumina todos com a sua luz, a sua graça, a sua benignidade. É disso que se trata a família de Deus. Um povo alinhado com a vontade do seu Deus. A vontade do seu Deus. Daniel, queridos, ele orava 3 vezes. Daniel orava 3 vezes no dia, imagina isso. E aí nós precisamos, como eu disse, cristianizar a nossa vontade. A vontade de vir no culto. A vontade de orar, jejuar. Não levanta a mão, queridos. Quem aqui que sente uma vontade assim de jejuar? Não levanta a mão, não. Tudo mentira. Mas não é mentira? Nossa, eu estou com uma vontade assim de jejuar. Conta outra. Tem nada. Por quê? Porque a nossa vontade está caída. É Bíblia. A nossa perspectiva está caída. Se não fosse o Espírito Santo corrigindo a rota. Se não fosse o Espírito Santo corrigindo as nossas vontades, queridos. Ninguém aqui tinha vontade de orar, não. Ninguém aqui tinha vontade de jejuar. E há momentos em que nós precisaremos sujeitar a vontade. Isso é, queridos, cristianizar as nossas rotinas, mas é também curvar o nosso eu. Que não é só quando a gente quer, que não é só quando a gente gosta. É quando, queridos, Deus está nos chamando. Deus nos fez um chamado, e isso basta. Mas não está nem um pouco interessado em saber se você quer jejuar ou não. Jejua, porque Jesus mandou, porque Jesus te chamou. Ora, porque Jesus está te chamando para a intimidade, porque é pelo caminho da oração que você vai subir a escada para os céus, queridos, para ouvir os conselhos do Eterno no seu conselho. É assim. A nossa vontade, o nosso coração está caído, a nossa perspectiva está doente, e nós precisamos curvar a nossa vontade ao Mestre. Olha, Deus, hoje eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar. Deus, olha, fala igual Pedro: para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, para onde eu irei, Senhor? Para onde eu fugirei, Senhor? Como o salmista disse, para onde eu fujo do teu Espírito? E assim, a nossa vontade vai sendo sujeitada à presença do Senhor. E a gente vai se curvando diante de Jesus. Vai se curvando. E a gente vai sendo saciado. Coisa maravilhosa, é um crente que é saciado em Jesus, não é? Ele alinha tudo. Alinha relacionamento, alinha família, alinha carreira, alinha tudo. Por quê? Porque ele encontrou a fonte primária da sua satisfação, que é a presença de Deus. E uma vez que ele está feliz e contente, ele então caminha conforme um filho de Deus. Por quê, queridos? Porque olha, para o descontente não tem, é um saco sem fundo, não há nada suficiente. Fica tudo desalinhado, fica tudo bagunçado. Então nós encontramos em Deus a nossa fonte maior de contentamento, e por isso nós caminhamos nele.
Dá um recado para o teu irmão agora, em nome de Jesus. Diga para ele assim: a igreja não é obrigada a promover programas para a sua satisfação. Amém, queridos? Ah, não, já dá outro recado também. Diga assim, e se lembre: o pastor não é seu pai. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, a igreja não é obrigada a promover programa para aliviar tédio de ninguém. Ah, pastor, vamos fazer agora festa, né? Junina, Julina. Ah, não conte comigo, queridos. Em nome de Jesus. Não, bota um touro mecânico dentro da igreja, né? Faz um crentão. Ih, nossa, pelo amor de Deus. Ó, eu quero falar uma coisa, vai doer no ouvido, mas sabe o que é a perspectiva do reino? Qual que é a perspectiva do reino? Não vou entrar em mérito de cultura, não me envolva nisso. Não me irrita. Em nome de Jesus. Olha, sabe qual que é a perspectiva do reino? Que você se torne um servo de Deus, autêntico, tão santo, capaz de curar tudo ao teu redor, a tal ponto, abastecido e cheio da virtude do Espírito Santo de Deus, para que você não necessite que a igreja bote um touro mecânico no domingo para você pular, para satisfazer o teu tédio, copiando o mundo. Qual que é a ótica? É inverter. É ir lá e pular como um crente. Você entende? Você está entendendo? Vocês estão assustados diante disso. É ir lá e se comportar como um crente, queridos. Não é? É estar ali convertendo o meio. É estar ali convertendo a situação. Levando aquelas pessoas a Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não vamos fugir de Minas Gerais. O próprio Cristo orou isso. Ah, Senhor, não peço que tira do mundo. Eu não peço que tira do mundo, eu peço que livra do mal. Você entendeu o exemplo, queridos? Acho que não entendeu não, né? Você vai falar depois assim: o pastor mandou nós ir lá pular um touro mecânico igual crente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Falei isso não? Falei isso não. Falei para você sair lá fora e cristianizar lá fora. Para você sair lá fora e transformar lá num espaço de redenção, porque aqui está tudo muito fácil. Aqui, ó, todo mundo perdoa, todo mundo releva, não é? E lá fora? E na hora que tiver que se submeter lá fora ao senhorio do Cristo, guarda essa frase, eu amo falar ela, e a hora que nós tivermos que ocupar espaços não ocupados, ah, queridos, isso dá uma briga, mas dá uma briga, porque aí a gente começa, não, isso é do capeta, isso é dele, né? E eu nunca vi o diabo possuir tanta coisa. E a gente vai, não, vamos ocupar. Nós precisamos ocupar lugares não ocupados. Vamos tomar posse da terra, da arte. Ela é nossa, vamos reivindicá-las para o Senhor Jesus. Não, a arte é do diabo, larga isso para lá. Crente não pode se enveredar com arte não, esse negócio aí, ó, de cultura. Cai fora disso. Queridos, Deus está te chamando a redimir a terra. E como é que nós vamos redimir a terra? Como é que nós vamos entrar no conselho do Senhor, ouvir os seus decretos, e como é que nós vamos cumprir o ID se nós não entrarmos lá no meio das trevas? Você está entendendo agora? A história do touro mecânico? Entendeu agora? É isso, queridos. E aí você santifica. E aí você santifica o lugar. Por quê? Porque você está lá e você é santo. E agora você ocupou lugares não ocupados. Você tomou aquilo para o Cristo. Aleluias. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Arrependimento. Avivamento autêntico produz arrependimento. Alinhamento com a natureza de Jesus. Alinhamento com o ser de Deus. Deus, Ele deseja, desde o início, estar com seus filhos. Deus deseja, desde o início, estar com os seus filhos. É o desejo de Deus de habitar com a sua família. Mas deve haver nos filhos um anseio poderoso por viver conforme a natureza do Cristo. Deve haver
em nós uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Ser amigo de Deus, participar da sua obra nessa terra. Aleluias, queridos. É disso que se trata este culto de hoje. Deus está chamando um povo para ser os seus amigos, mas você não vai fazer isso se você não entrar pelo caminho da adoração. Você não vai conseguir atingir isso se não for pela palavra de Deus. Palavra de Deus, queridos. Maturidade, cresça em nome de Jesus. Por favor, diga isso para a pessoa que está do seu lado, falar, cresça em nome de Jesus. Palavra, Bíblia, não vai colocar na Bíblia coisa que ela não disse. Não vai rasgar folhas dela conforme te convém. Unicamente a palavra de Deus. O caminho da oração. Como que nós vamos ter intimidade se nós não oramos? Como que nós vamos ter intimidade se nós não oramos? E como é que nós vamos ganhar o mundo para Jesus se nós não temos comunhão, queridos? Comunhão. Que é possuir lugares não ocupados. Comunhão. Às vezes a pessoa briga até dentro da igreja. É um caso sério. O que dirá a família e o que dirá lá fora? É os mesmos que vêm me pedir para fazer festa junina. Mas ué. Por quê? Porque eu sou obrigado a satisfazer os apetites das pessoas. Elas não estão dando conta nenhumas das outras aqui dentro. Olhando para a cara da outra e se pegando. E aí, queridos? Ame a Deus, se alinhe com Ele, se resolva com Ele. Aí você vai amar o próximo. E você vai entender que muitas das vezes esse próximo está aqui por culpa sua. Jesus mandou, falou assim, nossa, vou ter que mandar lá para Filadélfia aquela ovelha. Por quê? Porque ela vai tratar a outra. Que a outra é um osso duro de roer. Então eu já mando lá para Filadélfia aquele outro para provocar. Aí ele vai desenvolver paciência, longanimidade, fé. Não é? Não tem umas pessoas que te provocam a desenvolver isso? Ah, claro que tem, eu sei. Tem. Fica sabendo muito. Olha, às vezes veio para cá por causa de você. Que era você que precisava do tratamento. Era você que precisava. É comunhão. E aí você comunga com Deus, comunga com a sua família de sangue, respeitando uns aos outros, maridos, amando as suas esposas, amando, se reverenciando aos seus maridos, filhos, obedecendo os vossos pais, porque isso é bom no Senhor. Um novo tipo de gente, um novo tipo de pai, de mãe, de filho, de filha, de empregado, de patrão, igual Efésios está ensinando a nós. E aí nós temos alegria em congregar, alegria em vir na casa de Deus, alegria em participar da casa do Senhor, da vida da igreja. É vigília, eu quero estar lá. Ah, é encontro, eu quero estar lá. É oração, eu vou estar na oração. É culto de quinta-feira, tá difícil, mas eu vou me programar. Estarei lá também, queridos. E aí a gente vai comungando com os irmãos. E nós vamos desenvolvendo isso e levando isso para fora. Então daqui a pouco fica fácil nós entregarmos para Deus. Olha, Deus, o mundo aí está doido nas suas ideias e ideologias. Mas eu santifiquei, Senhor, estou te entregando. Toma aqui, Senhor, a política. Está na tua mão, santifiquei, estou te entregando. Toma aqui, Senhor, a arte, a cultura, santifiquei, estou te entregando. Toma aqui, Senhor, a música dessa terra, desse Brasil que está contaminada. Eu santifiquei, estou te entregando, Senhor. Toma aqui, Jesus. Ocupei lugares não ocupados. Por quê? Não é a dinâmica do ide? Ide por todo mundo. Façam os discípulos por todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado.